Alô, torcedor colorado, estamos chegando neste domingo bonito, né? Estamos chegando aí com as informações do Internacional, aí que tem jogo hoje, jogo importante aí contra o Coritiba às 16 horas, tá? Vai passar na televisão aberta, então vamos acompanhar o jogo do Internacional para ver como é que tá o Inter aí em termos agora abriu o sol, aí dá uma claridade melhor, né? Como é que está o Internacional aí para o restante do campeonato, né? Olha, algumas informações chegando, muitas informações, aliás, já vou confirmar também a escalação, provável escalação do Internacional também, tá? Yuri Alberto deve substituir o Thiago Galhardo que está aí suspenso, né, após a expulsão aí contra o Corinthians. O artilheiro está fora, né, da partida, hoje às 16 horas o jogo, tá? A abertura aí do retorno do Brasileirão, portanto. Yuri Alberto treinou como titular durante a semana, né, e deve ser confirmado como o provável substituto do Thiago Galhardo, tá? Que Leandro Fernandes corre por fora, né? É a segunda opção no caso, tá? A equipe força máxima, já confirmo a escalação do Inter, e força máxima aí para se manter na liderança. O Inter não pode marcar bobeira, hoje é obrigação de vencer, tá? Porque o São Paulo venceu ontem, né? Venceu ontem o ganho do Goiás, tá? E encostou, tá na terceira posição. O São Paulo, que ainda tem 3 jogos, né? Ele tem 3 jogos a menos, então se vencer as 3, fica isolado na primeira posição, né? Ou se ganhar 2 e empatar uma, por exemplo, também fica isolado na liderança. Tá? Aí tem o Flamengo, que também está encostado, tem o Atlético Mineiro, que está um pouquinho atrás, mas também está ali na liderança, na zona da liderança, digamos assim, né? E o Inter não pode marcar bobeira, é jogo contra time pequeno, contra times, respeitando, claro, o Coritiba, né, mas está ali próximo à zona do rebaixamento, né, então não pode marcar bobeira, tá? Marcos Guilherme, recuperado de entorse no tornozelo direito, volta também, né, deve começar o jogo inclusive, tá? E já confirmo, conforme falei, o time do Internacional. Vou dar um suspense aí para segurar a audiência, né? O Inter, uma informação que chega aqui, né? O Inter sofreu gols, tá? Informação que o Cudê vai ter que resolver essa parada aí, né? O Inter sofreu gol nos últimos 5 jogos, né? Colorado foi vazado 7 vezes, tá? E o Cudê alerta aí para erros evitáveis, né? Aqueles gols bobos que eu venho falando aí no decorrer dos vídeos, né? E o Cudê precisa corrigir então, tá? Confirmando hoje às 16 horas no Beira-Rio contra o Coritiba pela 20ª rodada do Brasileirão. Maurício, que foi trocado aí pelo Potker, né? Teve o seu nome publicado no BID, tá? Que é o Boletim Informativo Diário da CBF. Tá? E é a alternativa aí para o meio-campo do Inter no jogo de hoje, inclusive, né? Deve ficar no banco de reservas, tá? O Inter, que é líder do Brasileirão, ainda com 35 pontos, juntamente com o Flamengo, tá? Mas ganha nos aspectos técnicos aí, saldo de gols, tá bom? O jogador que vai desfalcar o Internacional nos próximos jogos é Johnny. Ele se apresentou à seleção dos Estados Unidos, tá? Johnny, nome promissor do Internacional, tá? Desfalca o Inter contra o Coritiba e Santos pelo Brasileirão e desfalca o Inter contra o América Mineiro pela Copa do Brasil, tá? Aliás, eu quero falar um pouquinho da Copa do Brasil. O América Mineiro, que está muito bem treinado aí pelo Lisca doido, né? Lisca doido aí, tá bem na Série B e eliminou o Corinthians aí na Copa do Brasil, né? Aliás, Copa do Brasil, que dá muita grana, né? O Inter já recebeu cerca de 5, 6 milhões de reais, né, até o presente momento, e deve receber mais 7 milhões, tá? Se passar do América Mineiro, se passar para a semi, né? Passando, já está na semi, tá? Deve enfrentar ou o Palmeiras ou o Ceará. Se der Ceará, é outro ex-Inter que o Inter vai reencontrar, que é o Guto Ferreira, né? O mais conhecido como Gordiola, né? Então deve enfrentar o Palmeiras ou o Ceará, muito provavelmente o Palmeiras, que tem mais elenco, né? Tem mais time, mas nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Olha o que aconteceu com o Corinthians, né? E se passar do Palmeiras ou Ceará, fazendo uma projeção, né? Uma projeção positiva para o Inter, no caso, né? Se passar, vai pegar
numa projeção, o Grêmio ou o Flamengo, tá? Então poderemos ter Grenal na final da Copa do Brasil, tá? Olha só que loucura, né? Grenal na final da Copa do Brasil. Aí o Cudê não pode levar medo, não pode tremer na base, tá? Aí o Inter, né, tem que ganhar pelo menos uma do Grêmio, né? Então o torcedor colorado está esperando pelo menos uma vitória colorado num Grenal, se é que vai dar Grenal, porque pode dar Flamengo também, né? Pode dar Flamengo também. Tá? Então o Inter só vai pegar Grêmio ou Flamengo se for para a final. Antes não. Tá? Outra informação que eu quero colocar para vocês, tá? O Cezinha foi cedido para o Botafogo, todo mundo já sabe, uma informação antiga, né? Foi essa semana essa transferência no caso. Por que o Cezinha foi para o Botafogo? Porque o Cezinha seria para o time de transição do Inter, para a base do Inter, voltaria para a base do Inter, né? E aí o Cezinha não aceitou. Aí para o Inter ficar com o Cezinha, teria que pagar em torno de R$800 mil para o Três Passos, que é um clube do interior do Rio Grande do Sul. Tá? Então, por esse motivo, o Cezinha foi cedido. Cezinha, que é um promissor meia, né? Um dos melhores da base do Inter, né? Só que não teve essa situação aí de ser adquirido em definitivo, porque o Inter não quis gastar R$800 mil no jogador. Mas o Inter ainda fica com 15% do jogador. Essa foi a negociação feita com o Três Passos. Tá? E uma informação que vem aí do excelente comentarista, analista do Correio do Povo, Hilton Mombach, né? Que fala, né, fez um levantamento, o Inter gastou R$16 milhões com contratações, reforços para este ano, 2020, tá? R$16 milhões, gente, é muito pouco, é pouco demais, tá? O Flamengo, o Atlético Mineiro, que gastaram aí, ou gasta em torno de R$200 milhões, é menos do que 10%. Né? Só para ter uma base, o Flamengo no ano passado gastou R$191 milhões. Ano passado. Tá? Esse ano trouxe grandes jogadores aí, como o Pedro, enfim. Né? Então é menos de 10% do que gasta o Atlético Mineiro e o Flamengo, que são os clubes que mais gastaram este ano. Né? E eu separei em 3 potes, em 3 grupos, né, os jogadores que vieram este ano, sendo que o primeiro pote são jogadores que foram bem, o segundo pote, né, o segundo grupo, foram jogadores que foram mais ou menos, né, e o terceiro pote, jogadores que não foram tão bem assim. Tá? No primeiro pote, olha só os jogadores que o Inter tem no primeiro grupo. Tá? Bosquilha, né, titular absoluto, estava indo super bem até que se lesionou, não joga mais este ano, né? Abel Hernandes, que bem ou mal faz os gols dele, né? Faz muitos gols, aliás, a média de gols dele é excelente, né? Yuri Alberto, que quando entrou bem, né? E mostrou um futebol de muita personalidade, de muita velocidade, né, e de muita efetividade, inclusive. Tá? O Thiago Galhardo nem se fala, né? É o artilheiro isolado da competição do Brasileirão. Né? Então o Thiago Galhardo foi uma aquisição assim, custo-benefício maravilhoso. Né? E o Saravia, que estava indo bem na lateral direita, né? Mas que também teve o problema aí, de lesão e que não joga mais este ano também, mas estava indo bem também. Então são 5 jogadores no grupo aqui das contratações do Inter que foram bem. Né? Bosquilha, Abel Hernandes, Yuri Alberto, Thiago Galhardo e Saravia. No segundo grupo eu coloco os jogadores que foram bem, mas teve momentos que não foram tão bem assim. Né? Então foram médio, digamos assim. Eu coloco o Marcos Guilherme, né, que começou bem. Né? Antes da pandemia ele estava voando, no sentido exato da palavra, estava voando, o cara corre que é um condenado, né? O Leandro Fernandes, que não começou bem, né? Até começou mal, mas que está melhorando, entrou
nos últimos jogos tem demonstrado um futebol aí promissor, aquele futebol que fez o Cudê trazer ele para o Internacional, tá? E o Lucas Ribeiro também não dá para falar nem bem nem mal, porque a gente não vê o jogador jogar, por isso que eu botei nesse grupo aí. E ainda o Maurício, que foi nesse troca-troca com o Potker, né? Mas que falam muito bem dele, tá? Por isso que está no pote 2 também, tá? O Maurício também a gente não viu jogar com a camiseta do Inter, mas é jogador de seleção de base, tá? E no terceiro pote, né, jogadores que não foram tão bem assim, né, teve alguns bons momentos, mas que no geral ficou abaixo das expectativas, como por exemplo o Musto, o Moisés, tá, que teve alguns bons momentos, tem que se reconhecer isso, né, assim como o Rodinei, que está nesse grupo também que eu coloquei, teve bons momentos também, é um jogador muito voluntarioso inclusive, e o Justa, que infelizmente atuou numa posição que não é a dele e não foi bem, né? Não dá para dizer mais do que isso, não foi bem. E ainda teve o Gustavo, né? Teve o Gustavo, que tá na Coreia, o Inter ganhou uma grana em cima dele, né? E com esses 16 milhões de reais de contratações, pouco em vista dos outros clubes, né? O Inter lidera o Brasileirão, isoladamente não, mas lidera o Brasileirão, né? Juntamente com o Flamengo, está nas oitavas da Libertadores, está nas quartas da Copa do Brasil, e, a bem da verdade, foi mal no regional, né? Mas é isso, eu acho que o Inter contratou bem com pouco dinheiro, tá? Vamos para a provável escalação do Inter, então, já que segurei a audiência, né? Obrigado por você estar assistindo o vídeo até o presente momento. O Inter deve entrar em campo hoje às 16 horas contra o Coritiba, com Lomba no gol, Heitor, Zé Gabriel, Vitor Cuesta e o Wendel, tá? Lindoso abrindo o meio de campo, e depois vem Edenilson, vem Patrick, vem Marcos Guilherme e também é isso, e no ataque o Yuri Alberto e o Abel Hernandes, tá? Portanto, o Internacional com força máxima, já que Bosquilha não joga mais, o Saravia não joga mais este ano, né? Então, força máxima do Colorado. Claro que um Boledo podia estar no lugar do Zé Gabriel, mas aí é uma outra discussão, tá? Colorado precisa vencer para manter-se no topo do Brasileirão. Se o Inter empatar, pode ter certeza, o Inter não é mais líder. Não é possível que o Flamengo e o Atlético Mineiro vão marcar bobeira, né? E o São Paulo está chegando aí também. Por isso, o torcedor colorado, o Inter não pode marcar bobeira no jogo de hoje, ainda mais que é contra um time ali na zona do rebaixamento, ou quase, né? Muito obrigado por você estar assistindo o vídeo até o presente momento. Se você gostou, deixa o seu joinha aí, deixa o seu joinha, tá? E te inscreve no canal, tá? Estamos chegando aí a 3.000 inscritos. De ontem para hoje, quase 100 pessoas se inscreveram no canal, tá? Quase 100 pessoas se inscreveram no canal. Muito obrigado pela força, gente, tá? Se você não é inscrito, te inscreve no canal, deixa o seu comentário para ver o que você achou desse vídeo e dê aquele joia também, aquele joinha, aquele like esperto, né? Muito obrigado, então, tenha todos um bom domingo, tá? Aproveite esse restinho de domingo e torcida total para o Internacional contra o Coritiba. Valeu, fique em paz e fique com Deus.